Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. A pastora Luíde, mas a direção fez uma lista, né, e nós estamos cumprindo essa lista. E eu já tinha um tema, quando a pastora Geide, através dos cultos dos jovens aqui, né, realizado nos jovens, Deus falou comigo, através de uma palavra, e eu trabalhei em cima dela, né, fiquei vários dias sobre ela, refletindo sobre ela, lendo sobre ela e procurando algumas coisas a respeito dela. Aí, domingo passado, graças a Deus, senti um orgulho, senti uma bênção, porque realmente foi de Deus. O pastor Gedeão Júnior praticamente falou a mensagem. Isso é união, irmão, isso é o poder de Deus, graças a Deus, né? E aí, eu falei, e agora? Até falei para o pastor Geraldo veio em mim, o pastor Geraldo sabe, falou assim, e aí? Falei, vou orar, vou pedir ao Senhor, e o Senhor mandou eu continuar nessa mensagem, né? Não vou explicar, talvez, bem igual o pastor Gedeão Júnior, que realmente é bom no assunto, né? Mas vou tentar explicar, mais ou menos, algumas coisas eu coloquei, que o Gil não falou, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida. Então, você prepare seu coração, prepare para ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, aqui muitas vezes eu falo, né? A palavra não é minha, a palavra é de Deus. E nós estamos aqui como mensageiro para cumprir, né? Como discípulo para cumprir as nossas mensagens, na qual Ele tem nos ensinado e tem apresentado para nós. Então, irmãos, prepare o seu coração, né? Eu não sou bom de pregação, a não ser ler bastante e tentar passar o máximo para que a igreja realmente receba a bênção do Senhor. Eu oro bastante com Deus, falo assim, Senhor, eu não quero atrapalhar com meus irmãos, eu não quero levar maldição, não quero levar bênção para os meus irmãos. E todos que pregam aqui têm esse intuito de pregar o Evangelho e fazer o melhor para a igreja de Cristo. Eu fiquei até coçando a língua para falar, né, sobre uma bênção que nós, no domingo passado, alguns que estão na live viram, né, os que estão na igreja aqui também participaram do momento de oração. Foi feita uma oração, eu e a pastora Luíde oremos pelo aquele canto, o pastor Lutero chamou para orar, para fazer a cura, né, e nesse lado eu não me lembro quem foi, do outro lado teve 10 pessoas, mas eu me lembro bastante que a pastora Izinha e a pastora Geide, chegou aqui nesse canto aqui, e o Lutero falou assim, você vai orar pelo pessoal que está na live. Irmãos, a gente acha que a gente não recebe, a gente acha que Deus não ouve as nossas orações. E a minha nora, que tem me ajudado bastante, que eu sou ruim essa área nova, e ela tem trabalhado, ela tem estudado junto comigo, só eu e ela, Gil, porque ela tem uma definição melhor no computação. E ela ficou em casa, mas é meu filho, e quando eu saí, ainda falei, meu filho, não deixe, eu pensei assim comigo mesmo, que ele não está querendo, porque não estava querendo ir para a igreja, e eu sempre falo para ele, cuidado ao pesar da mão do Senhor, porque muitas vezes nós podemos estar mentindo para Deus e receber alguma maldição, algum mal na nossa vida. E ele ficou em casa com a minha nora, a Lislane, né, a esposa do Júnior. E naquela oração, ela disse que estava sentindo uma dor, se não foi no estômago, né, uma dor muito grande, e não veio para a igreja. E aí, quando eu cheguei, eu já estava indo lá no mercado fazer compra já, para se alimentar, que eu não estava nem se alimentando direito. Já estava até pensando já, né? Estou com Covid, peguei Covid. Mas não, irmãos, ela estava com enfermidade. E ela disse que naquele momento que a igreja orou, que a igreja clamou, ela foi curada. Aleluia, isso é o poder de Deus. Ela não gosta de minha frente, que ela tem vergonha, mas eu falei para ela hoje, Liz, eu vou contar o testemunho. Porque isso é bênção, nós devemos passar e ver que a igreja intercedendo e Deus está operando maravilhas, é milagre, irmãos, né? Porque mesmo que seja uma dor pequena, mas ela disse que na hora que a igreja clamou, na hora que os pastores estavam orando aqui, ela sentiu um alívio, né? Quando eu cheguei, o Júnior já tinha ido sair para se alimentar, comprar coisa para se alimentar. Não é verdade, Lislane? Está ela confirmando ali, mas ela tem vergonha, o Júnior, né? E até falei, Júnior, você vai na frente, você vai pregar metade, eu vou pegar metade. Mas o senhor está doido, não ia para a igreja. Porque dá um nervoso, né? Quando a gente está aqui na frente, a gente vê os pastores se dedicando. Um é de história, o outro, né? Nem se fala, é uma bênção, é maravilha. Chega para o lado, vê o bom também ali, mais bênção ainda, a gente fica nervoso aqui. Do outro lado tem Joelzinha pregando, a gente desses dias agora
na leitura bíblica diária, meu Deus do céu, quase que aceitei Jesus de novo. Então é bênção, né? A gente fica um pouco meio tremo, a perna fica assim, ó, tremendo. Mas, irmãos, eu gostaria de ler com a igreja e refletir em alguns assuntos, sobre quase o mesmo assunto que o Gil falou, está em 1 Samuel, capítulo 17. Eu não vou ler todo o versículo, você pode acompanhar. Eu peguei alguns versículos, e quando estava tendo o culto na segunda-feira para os jovens, alguns dos jovens, com o tema que a pastora tinha dado, pastora G, eles comentaram e falaram de Davi. Eu falei assim, eu vou falar de Davi, mas todo mundo já conhece a história de Davi, de qual é salteado. Se eu perguntar aqui, também vai me dar a escrever com os olhos fechados, né? Mas eu falei, mas é a vontade de Deus, a gente faz sem cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Então, irmãos, eu peguei 1 Samuel e comecei a ler, comecei a refletir, e Deus me falou muito. E eu peguei no capítulo 17, não vou ler a história toda, tu não reconhece, o Guilherme também já explanou bastante, já, né? Deu uma lição maravilhosa ali no domingo. Nós sermos cheios do Espírito, cheios da graça do Senhor. Conhecemos Davi, a história de Davi, isso é fato, isso é verdade. Não podemos mudar isso daí, porque o que diz o pastor Lutero é história, e nós fazemos parte dessa história. E peguei o 1 Samuel, capítulo 17, no capítulo 4, eu peguei no capítulo 4, então diz assim no capítulo 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, e tinha a altura de 6 covados e 1 palmo, 2,90 metros mais ou menos, pelo que eu andei investigando, a 3 metros, se eu estiver errado, nosso pastor pode falar aqui, 3 metros de altura, 2,90 metros de altura, então só a altura já dava um pouco de assustar, né? E aí, comecei a refletir sobre essa história. Aí o Gil deu uma aula maravilhosa, e aí eu tive que mudar algumas coisas. Aí eu botei aqui, por exemplo, vou falar do guerreiro, né? Mas eu peguei alguns livros, isso me interessou bastante, até vou falar sobre isso, né? E a gente sabe que Davi, além de ser novo, ele não tinha treinamento nenhum para aquela guerra, ele não era um guerreiro. Simplesmente ele foi levar um alimento que o pai mandou, obediente como era, né, tanto para Deus e para o seu pai. Não tinha crédito nem do seu pai, todos já sabem disso, eu vou ser rápido. Não tinha crédito nem do seu pai, porque era pequeno, era pastor. Seus irmãos, já 3 irmãos, os 3 mais velhos, já estavam no exército, alistado no exército de Saul, já tinham um treinamento. E aí eu comecei a refletir sobre o treinamento, sobre guerra, sobre guerrilha. E se você, pastor, o que tem a ver o dia de hoje? Meu irmão, nós vivemos numa guerra constante sobre a nossa vida. Satanás é o nosso inimigo, ele está diariamente colocando enfermidade, empecilhos, né? Epidemia. Interessante, irmãos, que geralmente nós vivemos numa guerra constante com o nosso inimigo, com uma luta constante, né? E por isso eu botei essa palavra mais forte aqui, como guerreiro. Quer dizer, Golias já tinha treinamento militar, desde jovem já tinha um treinamento militar. Mas o interessante, irmãos, é que, eu não sei, assim, eu pensei, falei assim, ó, por quê? Talvez a ganância do homem? Não, eu pensei, não, por ser servo de Deus, por ser abençoado por Deus, havia aquelas guerras. Mas, na realidade, Israel, lá na frente, no capítulo 3, entre 20 e 19, a Bíblia nos fala que Israel... já ia falar filisteus, Israel dependia dos filisteus. Interessante, né? Para quê? Ué, para amolar suas ferramentas, para amolar sua faca, sua enxada, as ferramentas agrícolas. Eu pedi até para eles botar hoje aqui, que eu não sabia o nome e o significado dessa palavra, né? Mas eu coloquei, posso estar falando errado, sacho, a minha língua me enrola um pouco, e rélia. E aí é pequenas ferramentas. Israel não tinha ferreiro na sua cidade, e tudo, parte de ferragem, ele recorria aos filisteus. Quer dizer, os filisteus já tinham ido 120 anos antes de Cristo para aquela terra. Eu perguntei comigo mesmo, aí fui dentro da Bíblia, a Bíblia foi falando comigo, através dessa história, e nós podemos ver que, por quê? Por poder? Não, é porque as pessoas, na qual Saul e outros foram abençoados por Deus, usados por Deus, e muitas vezes, por levar o povo de Israel, talvez as pessoas tinham ganância de querer derrubar Israel, mas nós vemos dentro da Bíblia que Israel só foi derrotado a partir do momento que ele deixou Deus, que ele abandonou Deus ou que ele esqueceu de Deus.
Então, 120 anos convivendo perto, realmente não ia dar muita coisa boa. Aí nós podemos ver, eu falei do filisteu. O filisteu, um homem treinado no exército, treinado para combater, treinado para matar, altura boa, né? E aí você vê a história toda. Primeiramente, você vê que ele andava com couraça, né? Está aqui no capítulo 5, diz assim, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. O homem já era preparado. Uma coisa é você ter um treinamento militar e outra coisa é você não ter nada, né? E aí a palavra também que predominou sobre esse estudo foi a confiança. Eu até falei isso daqui na sexta-feira. A confiança que Davi tinha em Deus, nós sabemos disso. Porque Deus tem trabalhado exatamente nisso, na confiança, no acreditar, no agir, no trabalhar. Ontem nós estivemos ali em Formosa, a gente estava até tendo uma live, e nós estávamos na reunião, e aí eu gostei, porque o nosso irmão falou assim, aqui em Formosa está tendo briga. Está tendo briga, pastor. Irmão, porrada, festa, não, irmão, briga para entrar na casa de Deus, porque o pastor estava fazendo 2 cultos. 2 cultos, todo mundo entrou dentro da igreja, e o irmão ficou preocupado. Aí ele botou um na esquina e no outro na outra. Sabe por quê? Porque se visse a polícia, tinha que ser um monte de gente correndo. Olha, a carência do irmão, o prazer, o amor de estar na casa de Deus. Eu falei, nossa, que maravilhoso. Isso é bênção. Isso é bênção, pastor Lutero. Eu estou brigando para entrar, a igreja está cheia para louvar o Deus. Enquanto alguns têm medo, se escondem, ou estão querendo se apresentar. E diz que os mais velhos, que é os mais, né, bem tratados nessa epidemia, é os que queriam estar na frente. Não, não deixo não, pode abrir a porta. Nós vamos brigar aqui e eu vou estar lá na frente. Eu falei, interessante. Geralmente, que a gente vê as pessoas correndo. Lá em Formosa, as pessoas estão indo ao encontro de Jesus Cristo. Estão indo ao encontro da palavra. Aquilo que o pastor Gedeão falou um dia, que lá em Minas, o pessoal está ficando doido. Mas por quê? Fica parado dentro de casa. Se você liga a televisão, só vê Covid. E aqui, não, nós estamos louvando, agradecendo a Deus, né, falando com Deus, recebendo de Deus, né, trabalhando para Deus. E aí a gente vê a capacidade de Golias, com todo o material, com toda a estrutura, com toda a sua farda, já era algo mais para derrubar ou destruir Davi. Mas ao contrário, irmãos, nós podemos ver que aquele homem, com todo o treinamento, com toda a sua roupa, ele não tinha coisa essencial. Ele não tinha Deus no seu coração. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele não louvava a Deus. Ele não buscava a Deus. Porque se ele tivesse, seria uma batalha muito grande, mas aí não tive, ele não tinha Deus. Aí nós podemos ver que aquele homem era um homem preparado para a luta, um homem preparado para matar. Ao contrário de Golias, que nem o pai acreditava, nem o próprio pai acreditava naquele pequeno jovem, mas tinha um treinamento militar de Deus. Porque qual homem aqui, irmãos, praticamente que pega na barba do leão e mata? Qual homem aqui que pega um urso e mata? Golias, eu acho que não teve nem esse treinamento militar. Engraçado, quando eu fui servir o exército, eu não sabia mexer nada com armas. E eu fui servir o exército. Eu só falou, chega lá, você vai ter a profissão e você vai aprender. E realmente, está o Ivan que não deixa mentir. O exército praticamente ensina o quê? Treinamentos, táticas militares para uma guerra. Para que o país venha entrar na guerra, você está preparado. Você não ia sem instrução. Aí, comecei a servir o exército, a primeira coisa que eu aprendi foi a marchar. O segundo, disciplina. E o terceiro, irmãos, foi praticamente obedecer. Porque no grito ou não sendo no grito, você tem que obedecer ali, senão você vai para a cadeia. E o interessante é que eu não sabia de nada, mas aí começou um treinamento para que eu soubesse mexer com armas, para que eu soubesse ou tivesse estratégia para ir para o mato, brigar, lutar. Eu tive estratégia e praticamente treinamento para isso, para poder ver o que o inimigo tinha, o que ele tinha no seu acampamento, para que o nosso exército viesse descobrir, tentar ver as fraquezas. E olha que Satanás tem ouvido as nossas fraquezas, Satanás tem andado ao nosso redor muitas vezes para nos tragar, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Veio destruir a minha fé, veio destruir o meu crédito com Deus, veio destruir a minha esperança. Satanás fala, a Bíblia é muito clara para isso. Mas passei 3 meses a mexendo com arma, com olho fechado, com olho aberto. E aí, no terceiro mês,
a gente faz o pente fino. Ivan sabe o que é pente fino. Talvez alguns saibam aqui. Talvez muita gente não saiba o que é pente fino. Falei, meu Deus do céu. Peguei esse treinamento e agora vou ficar dentro do quartel só fazendo pente fino. Quer dizer, pegando lixo nos gramados. Falei, não está certo. Aí, chegou um comandante da Amazonas que um homem era bom mesmo. Acho que era um Golias na época. O homem saía, descia na árvore, fazia um absurdo. Falei, esse homem aqui eu tenho coragem de ir para a guerra com ele. Olha só, Golias, talvez nós temos até vontade de ir. Quando você vai com uma pessoa despreparada, você fica com medo. Quando nós estamos preparados, até no Evangelho, na Palavra de Deus, nós ficamos com medo. Mas a partir de nós estamos preparados, e Davi tinha esse preparo na sua vida. Ele conhecia Deus, porque Deus diariamente estava constantemente com ele. Porque não tem, irmãos, eu fiz até uma pesquisa sobre isso. Na África, entre 100 homens, encontrando com leões, 100 homens morrem. 100 homens, é o contrário, urso é o contrário, não tem na África lá, tem uma certa parte, que eu esqueci até o nome, que é bem complicado o nome, urso já tem uma proporção menor, então vai encarar o urso, vai fazer um treinamento com o urso, é melhor, você tem chance. E o urso de 100 pessoas, de 100 homens que encontram com o urso, 80 morrem, 80 morrem, a proporção é melhor. Se tiver brigar com o leão ou com o urso, eu vou brigar com o urso, pastor Gideão, porque é melhor, eu tenho uma chance. Mas Davi não questionou, e o que eu vejo aqui, o mais interessante é isso, que quando Davi foi, que seu pai pede para levar os mantimentos para os seus irmãos, o próprio irmão não acreditou, mas o único que teve coragem de falar e defender o nome de Deus foi Davi. Falou, vocês vão deixar aquele filisteu falar mal do meu Deus? Vocês vão deixar aquele filisteu falar besteira sobre Deus? Foi o único que defendeu. Interessante, quando eu procurei, perguntei até aos universitários aí, né? Alguns pastores, eu perguntei onde eu vou achar, qual o número do exército? Não tem aqui, nesse daqui não, mas no capítulo 13 do mesmo livro de 1 Samuel, diz que no começo que o rei Saul, primeiro ele levou 3.000 soldados. 2 ficou com ele e 2 ficou com seu filho, para ir para uma região. Então, mais ou menos, de 3 a 2.000 a 4.000 soldados, mais ou menos nessa época. Olha o tanto de soldado, interessante que Deus só usou só um tinha um coração, só um era justo, só um servia a Deus. 4.000 soldados, eu parei para pensar, praticamente é 2 batalhões aqui em Brasília, que cada equipamento ali do meu quartel tinha o quê? 120, 80 soldados, né? Então há um treinamento na qual o Senhor tem nos preparado. Falou, pastor, qual o treinamento? A oração é um treinamento. Deus deu a forma e a oração para nós podermos chegar a Deus e receber a nossa bênção. Está ali, eu acabei de testemunhar. A minha nora recebeu, estava em casa, mas ela estava orando na hora que a igreja estava orando. Paulo, quando estava na prisão, foi a mesma coisa. A igreja orou e Paulo praticamente foi retirado. Deus ouviu a oração, então Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso pedido, Deus vê a nossa angústia, Deus vê o nosso sofrimento. E aí a confiança de Davi era grande, porque quando o pai dele manda levar os mantimentos, né, o primeiro a criticar, o primeiro a falar, foi o irmão mais velho, que era soldado, que tinha treinamento. Mas para que o treinamento se era um covarde? Se estava escondido, se estava com medo do filisteu. Você pode ver na frente que, logo, nem vou ler o versículo, porque já até passei alguns versículos já, mas aí você vê na frente que todo soldado de Saul tremiam na base. Pastor Gedeão não falou nisso, tremiam na base. Será que também não teve treinamento? Interessante, no começo, quando eu falei dos 3, 4 mil, só Saul e o seu filho que tinha espada. Eu falei, será que todo mundo brigava com funda? Funda, não é isso? Igual o Davi? Não tinha. Era escasso de ferramenta, era escasso de arma. E aí nós podemos ver que Davi defendeu. E vinha subindo o exército dos filisteus, e um homem guerreiro, e era Golias. E Davi ouviu, está no 23, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, só em ver, imagina ele guerreando, pastor Júnior, imagina ele guerreando, igreja, só em ver aquele homem de 2 metros e meio, 2 metros e 90, 3 metros, tremeram na base, ficaram com medo. Mas veja a confiança, será que eu e você temos coragem de falar o que Davi falou? Mesmo servindo a Deus, mesmo buscando a Deus, mesmo estando na casa de Deus, porque nós somos alistados por Jesus Cristo. A partir do momento que eu sirvo a Deus, levanto a minha mão, faço o compromisso com Deus, eu faço parte do exército, como Davi fala aqui, no exército de Deus.
Eu faço parte desse exército. Eu sou um guerreiro, eu sou lutador, eu tenho que ser lutador, eu tenho que ser corajoso, porque o nosso inimigo, ele é grande, ele é esperto, e ele age nas nossas fraquezas, ele age na nossa dúvida, ele age no nosso medo. O pastor Júnior colocou um versículo para a gente fazer leitura bíblica, e eu fiquei maravilhado. Falei assim, como é que a palavra de Deus se renova? Eu nunca tinha ouvido falar daquela serpente de bronze. Falou, olha que eu li a Bíblia umas 3, 4 vezes. Não estou me gabando não, mas eu li, mas não vi. Agora eu aprendi uma coisa. Murmuração contra Deus e contra o líder da igreja traz maldição. Traz maldição. Então, no 23 diz, e vinham subindo o exército dos filisteus, e um homem guerreiro era Golias. Davi ouviu, e todos, porém, daquele homem ficaram com medo. Está no 24. Fugiam diante dele e temiam grandemente. Medo. Medo. Porque se eu tivesse um treinamento militar, nem que seja encarar, né? Nem que seja mandar ele calar a boca. Porque Davi tinha um conhecimento, um treinamento maior daqueles homens. Não era um treinamento militar, não era um treinamento de guerra, mas ele tinha um treinamento que Deus já tinha preparado Davi bem antes. E eu estava pensando, qual é o homem? Será que eu consigo, mesmo com o treinamento? Quando eu fiz o treinamento, eu fiz a operação especial do Exército, aí eu tive que fazer outro treinamento, um treinamento de guerrilha. Eu tinha um treinamento para ir para matar mesmo, para destruir mesmo os acampamentos. Era pular de caminhão 80 km por hora, era andar no meio do mato, correndo atrás de um frango vivo para comer. Né? Ivan sabe disso, que eu não estou mentindo, Ivan está rindo ali. Mas é verdade, irmão, treinamento. Porque os anteriores que tinham ido, e eu falava para o meu grupamento, falei assim, se nós cairmos, vocês vão apanhar sozinhos. Anteriormente, a turma caiu no meio do mato, que é 5 turmas no meio do mato, né? Um monte de homem no meio do mato, né? Fazendo um treinamento militar, e aquele grupamento que caiu foi torturado, apanhou, foi humilhado. Eu falei assim, eu não quero fazer isso não, eu não quero, hoje não, a mídia hoje, né, celular não deixa mais nem acontecer, o cara caiu, meu Deus do céu, vou processar o governo. O cara passou por uma bomba, meu Deus do céu. Aí veio um treinamento de animais, apareceu uma onça lá, a onça acho que era banguela, mas aquela onça, viu, pastor Geraldo, viu no seu encontro, você dá vontade de você correr, dá vontade de você ficar perto não, o medo chega. Porque nós somos seres humanos, irmãos, nós temos medo. E quando eu vi aquela onça, eu dei 2 passos para trás, e falei assim, é para pegar? Ele falou assim, é para pegar o bicho. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, embora. Mas quando eu cheguei lá, o gato era tão manso que me lambeu todo, me sujou todo, caiu em cima de mim. Eu falei, ai, graças a Deus, pelo menos eu não vou ser engolido por essa onça. Aí o segundo treinamento, uma cobra dessas, velha também, não sei nem o nome dela, vai ter que pegar cobra. Eu falei, meu Deus, outra de novo, eu tenho mais medo de cobra do que, né? Naquela, se eu tivesse na época lá da cobra de bronze, eu tinha dançado, porque, mas aí veio a cobra também mais velha, descascando mais do que, eu falei, caramba, eu falei, graças a Deus, nenhum deles são bravos, porque senão eu estaria ou no céu ou no inferno na hora dessa. Mas esse é o treinamento. Ivan, deixa aqui, a irmã está rindo na minha cara, porque ela é sargento, ficava só comandando de longe, né? Só comandando, só mandando soldado ralar, sargento, né, do BGP, o meu era 32 GAC. Aí eu comecei a mexer com armas. Então, há um treinamento. E a nossa vida diária, se você parar para olhar, é a mesma coisa, é o mesmo projeto. Deus, como diz o pastor Lutero, ficou gravado na minha mente, Deus faz a história, né, prosseguir na nossa vida. Nas nossas enfermidades, quem é que nós busca? Na hora do amigo, do irmão, do vizinho, do parente, do pai, da mãe, está internado no hospital, com falta de ar, aonde nós recorremos? E aí qual é a arma? A arma é a oração, irmãos. A arma é servir a Deus. A arma é a palavra de Deus que te reforça. E ele dá esse treinamento para nós. E eu falei assim, que treinamento maravilhoso. Desacreditado do pai, um garoto que não tinha nenhum preparo, ele colocou as armas dos guerreiros na época, dos soldados na época, e não conseguiu nem andar. Aí, onde vem a confiança no Deus que nós servimos. Aí onde vem o crédito na qual nós servimos, e é falado diariamente, através das pregações. A Bíblia diz, Deus corrige quem ele o quê? Quem ele ama.
Então ele tem que nos corrigir, e tem que ser através do nosso pastor, da nossa pastora, de todos os pastores que têm o entendimento da palavra, e que prega a palavra, porque a palavra de Deus não é minha, não é do Gideãozinho Júnior, não é do pastor Lutero, mas é de Deus. E quem faz o milagre é Deus, as bênçãos chegam para Deus. Como é que Davi teria coragem de enfrentar um leão? Como é que ele teria coragem se chegar aqui para um leão aqui? Eu acho que todo mundo sai correndo da igreja. Porque o medo faz a gente correr. E faz a gente se afastar de Deus também. Sair da presença de Deus. Mas Deus deu um treinamento. Ele fala, ele faz questão de falar. Ó rei, não importa. O leão vinha, pegava a ovelha, botava na boca, e eu saía atrás, pegava na barba dele, derrubava, feria e matava. Jesus, o homem é brabo, e era desse tamanho, né, pequenininho, não tinha nem crédito com o pai, não tinha nem crédito com os seus irmãos. O mais velho foi, cala a boca, Davi, tu está fazendo confusão aqui no meio do exército, tu está fazendo confusão, sai daqui, vai cuidar de ovelha, rapaz, tu sabe cuidar de ovelha. Aí ele falou assim, ó, pode me mandar, rei, pode me mandar, porque a mesma coisa que aconteceu com o leão, aconteceu com o urso, Deus também vai me dar aquele filisteu na minha mão. Olha o poder, olha a confiança, conhecer a Deus, andar com Deus, conviver com Deus, não importa onde é lugar, se é com ovelha, se é no seu trabalho, se é em casa, mas Davi demonstrou o seu crédito. Ele falou assim, ó, se Deus me deu vitória sobre o leão, e me deu sobre o urso, isso aí é mixaria, esse gigante aí, ó, é coelhinho, né? E aí nós podemos ver o treinamento que Deus deu para Davi. Qual aí? Me diz qual soldado naquela época teve esse treinamento? Eu acho que não tinha nem onça, igual eu tive aqui o treinamento militar, nem onça banguela, acho que não tinha. Mas Deus tratou da forma que o coração de Davi andava com ele, convivia com ele, participava com ele, acreditava nele, via o poder dele, né? Ele tinha amizade com Deus, ele tinha crédito com Deus, ele passa tantas coisas maravilhosas para Deus, né? No livro de Salmos e através da sua caminhada. E não era rei, e não era soldado. Aí, Israel, no 24 diz, porém todos os homens de Israel, vendo aquilo, ficou com medo. Todo mundo mandou Davi calar a boca. Aí no 28 foi aquilo que eu falei. Eu vindo, seu irmão Eliabé, marquei em cima aqui, Eliabé, o mais velho, acendeu o furor contra Davi. Acabei de falar também. Mas aí Davi vai na frente e diz assim, então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas do seu pai. E tinha leão e urso, que eu falei, e tomava a ovelha do rebanho, e eu saía e punha ele e feria, e livrava da sua boca. Levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Que treinamento militar nós temos guardado? Que treinamento nós temos guardado para andar com Deus ou para confiar em Deus? Deus tem demonstrado desde o começo, né, da sua criação, que Ele luta, né, que Ele defende, que Ele guarda, né, que Ele abençoa aqueles que servem, aqueles que adoram, aqueles que buscam, aquele que está na sua presença. É diariamente. E por que não botar na nossa mente isso? Por que não botar em prática isso? Demonstrar para Deus, porque é difícil na nossa convivência, principalmente agora, nessa epidemia, né? E assim, feria o teu servo o leão, como o urso, assim será com este filisteu. Olha a confiança, Davi já se antecipava, se Deus deu vitória, Deus vai me dar sobre esse filisteu. Não era ele, irmãos, era Deus. Não era ele com seu treinamento ou sem treinamento, era Deus. Era Deus que ia fazer um milagre, era Deus que ia trazer, era Deus que ia dar bênção para ele. E Saul vestiu de novo, botou a roupa, igual eu falei também, botou o capacete, mas Davi não conseguiu. Ele não tinha treinamento nenhum militar, ele não tinha treinamento de guerra. Mas Davi, vendo e conhecendo Deus, já decretou a vitória na frente. Pode mandar, Saul, pode mandar, porque se me mandar, os camaradas lá vão comer feio na minha mão. A confiança, e até procurei no dicionário, confiança é o sentimento de segurança, na sinceridade ou na competência de alguém. De alguém. Isso é confiança.
Você confia no teu Deus? Você conhece o teu Deus? Conhece, irmão. Nós temos treinamento diário nas pregações. O pastor João falou assim, ó, eu quero levar vocês para o céu. E para levar para o céu, tem que pregar a palavra. Nossa igreja prega a palavra de Deus, a gente não sai nem para fora, não aumenta nem diminui. Nós pregamos a palavra de Deus, está aqui dentro da Bíblia Sagrada. Foi Deus que deixou, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. E nós vemos que nós somos usados, por quê? Para isso, para pregar o Evangelho. Viu, Moisés? Você não foi feito só para trabalhar, não, você foi feito para pregar o Evangelho, Moisés. As boas novas. É nosso compromisso. Mas é nosso compromisso também adorar a Deus e estar na sua presença. Então, treinamento é isso daí, ó, sentimento de segurança, assim pelo dicionário, né? Esse sentimento de segurança na sinceridade ou na competência de alguém. Quem é esse alguém que você está segurando? Quem é esse alguém que está confiando? Ultimamente, a confiança está muito num aspirador, não, respirador ou numa vacina. Muitos estão espelhando a sua segurança na vacina. Muitos estão botando a sua segurança. Aqueles que estão internados, em quem? No respirador, porque está faltando fôlego de vida para ele. E ele está correndo para pegar a sua saúde, pegar a sua vida, né, de volta. Muitos têm partido, muitos têm deixado. Então, qual é o treinamento que você tem guardado nas pregações? Aqui já foi por minha conta. Qual é a forma de oração? O louvor? A palavra, nessas dificuldades da vida, porque podemos aprender com os milagres, com as maravilhas que o Senhor faz, as quais as armas que você tem para combater o inimigo são essas. Deus te deu a oportunidade de você combater o inimigo, porque já foi vencido ali na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E nós vivemos isso, nós sabemos disso. Né? Nós temos participado diariamente, eu acabei de falar do milagre, pode ser pequeno, pode ser um andalzinho, mas é um milagre. A minha nora, ela acreditou no poder de Deus, ela acreditou na oração, ela acreditou no pregador, ela acreditou no orador que estava aqui na frente, porque o pregador também sabe que é o poder de Deus. O poder de Deus é que age sobre a nossa vida, o poder de Deus é que age sobre a nossa família. E para enfrentar a superioridade das armas, os filisteus, os israelitas contavam o quê? Com o seu maior conhecimento. Não era armas, era o treinamento e era Deus. Saul também tinha, mesmo que estava com ciúme depois de Davi, né, que Davi se tornou rei, todo mundo já com essa história, mas não era armas. Como eu falei no começo, as armas e os utensílios de plantação, de agrícola, na época, era molada pelos filisteus. Então, o conhecimento do terreno e das táticas de guerrilha que está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 20, é essa. Qual é a sua tática para receber a bênção? Qual é a tua tática para ter Deus do teu lado? Qual é a tua tática para demonstrar a tua confiança para Deus? Não é para mim não, não é para o pastor não, é para Deus. Né? Quando confiamos em Deus, nós temos crédito. Nós temos crédito. Mas eu vou falar esse crédito aqui só no final, agora que o pastor Lutero deu um sinal para mim ali. Né? Então, nós podemos ver qual é a nossa confiança em procurar, não só a palavra de Deus, não só procurar Deus, é exatamente isso, dedicar os seus trabalhos, né? Dedicar a sua vida ao Senhor. Não se preocupa, e a palavra diz, né? Para a gente não ficar angustiado com o dia de amanhã, não ficar preocupado com o dia de amanhã, porque amanhã terá. Mas nós podemos ver exatamente isso. A pesquisa que eu falei, eu tinha até passei já aqui, né? Está da África, 100 homens morrem quando encontram o leão. Será que Davi era especial? Será que Deus amava Davi? De 100 homens que enfrentou o urso, 80 morrem. 20, tem uma chance boa ainda, né? Em toda a terra de Israel, não tinha ferreiro, não tinha ferramenta. Mas tinha um Deus poderoso, que lutava pelo aquele povo diariamente. O povo rebelde, né? Ele não acreditava no poder de Deus, então nós temos que acreditar no poder de Deus, né? Não tinha lanças nem netos. Qual o método de Israel tinha para ganhar aquelas bênçãos, aquela vitória, se não era Deus? Se não era Deus abençoando, se não era Deus guardando, se era Deus dando vitória, né? Era Deus, Deus aqui guardava, Deus aqui abençoava. E nós podemos ver, irmãos, sem Deus,
nós somos incapazes de vencer alguma luta. Eu sou incapaz de vencer, porque eu tenho e preciso da graça, da misericórdia de Deus. Ele veio para o necessitado, ele veio para o aflito, ele veio para o cansado, né? Ele veio da oportunidade, esperança de podermos servir e buscar ao Senhor. Então não só Davi, mas aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que confiam na palavra do Senhor, com certeza. Interessante que ficou guardado no meu coração, 2 Timóteo, né? 4:7. O que é combater o bom combate? Combater o bom combate é ficar numa rede estirada, né? Só balançando para lá e para cá? Não, irmãos, combater é lutar, né? É ir à luta, é enfrentar o inimigo. E o apóstolo Paulo fala isso. Interessante que ele estava vendo a sua morte, mas aí você vê que aqui ninguém está morrendo, está todo mundo aqui com saúde, graças a Deus. Eu fico alegre quando eu vejo meus irmãos, né? A Érica estava ali com enfermidade, a gente orando direto. Quando a gente vê, quando eu vi Ivan aqui tremendo, tomei na base hoje de manhãzinha, né? Eu falei assim, graças a Deus, não é só eu não, tem outros aí que tremem na base, né, Ivan? Dá um medo, né? Mesmo você que tem o conhecimento da palavra, começa a faltar a palavra, começa a sumir algumas coisas, mas eu fiquei alegre, eu fiquei contente, porque logo no começo, quem estava na igreja, viu o áudio da nossa irmã Érica, Deus tinha abençoado. Quem é que a irmã Érica confiou? Quem ela procurou, né? A primeira que foi curada em Belo Horizonte, ela disse que os médicos botavam aparelho e faltava o ar, e ela pulava e amarrava ela, né? Aí ela lembrou, não sei se alguém viu esse testemunho dessa mulher, foi a primeira mulher de Covid, acho que foi em Belo Horizonte, não sei se foi no país, foi em Belo Horizonte. Aí ela falou assim, opa, peraí, tira esse aparelho aqui. E disse que o fôlego dela estava sumindo. Ela falou assim, vem cá, eu tenho um Deus, eu sou filha de Deus. E começou a clamar a Deus, e a própria mulher que chegou falou assim, ó, que o ar voltou dela, e ficou tranquila, ela saiu do hospital alegre, contente na casa da sua filha, ó, eu clamei a Deus no último fôlego de vida, porque eu não aguentava mais, eu não tinha mais solução, o aparelho já não dava mais, e eu comecei a clamar a Deus. A Globo rapidinho passou esse testemunho, mas a Record diretamente passou. Olha aí, a confiança de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, né? A mulher disse que ela clamou a Deus, Senhor, me dá o fôlego de vida, tu é o dono do fôlego de vida, você é que deu ali, soprou no nariz do homem, deu o fôlego de vida, e aquela mulher alegremente falava no poder e na glória de Deus. Olha o conhecimento, né? Olha o conhecimento. Se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse conhecimento, tinha morrido. Como é que ela é clara? Se ela não conhecia Deus, então faça o seu compromisso com Deus, faça a sua aliança com Deus, venha trabalhar para Deus. Aqui é casa de oração, aqui é Deus, não é outra igreja, tem várias igrejas, mas todas as igrejas pertencem a Deus, não importa o nome da igreja, mas pertence a Deus, e prega o Evangelho, e nós pregamos o Evangelho, né, verdadeiramente. Então, irmãos, eu não vou ser muito delongo, porque o horário passa rápido, Lutero não deu sinal não, mas eu gostaria de passar isso, que você fortaleça com isso, que você aprenda com isso. Eu sei que todo mundo aqui é sábio, tem sabedoria, né, na sua vida, para saber o que é certo e o que é errado, conhecer o que é mal e o que é bom. Nós temos isso na nossa vida, que nós somos o animal mais inteligente da face da terra. Então nós temos essa sabedoria, e diariamente, tanto na segunda, tanto na quarta, tanto na sexta, tanto no domingo, tanto nos congressos, nós somos ensinados a buscar a Deus, nós somos ensinados a estar na presença de Deus. E a confiança de Davi, a luta de Davi, então já conhece a vitória, né? Uma simples pedra, né, que ele escolheu 5 pedras, se eu não estou enganado, e algumas bíblias, eu até falei para o pastor Iraci nessa reunião, eu não gosto muito dessas bíblias muito novas não, que ela tira algumas coisas. Tinha uma bíblia antiga, se eu não estou enganado, parece que ela fala assim, que ele falava em nome de Jesus, né? Fala assim, eu vou em nome de Jesus, em nome de Deus, né? E a pedra acertou. Uma simples pedra derrubou um guerreiro, uma simples pedra derrubou um treinamento militar por vários anos, um treinamento, uma pequena pedra derrubou um grande guerreiro e deu vitória para uma grande nação, deu vitória para um exército de 4.000 soldados, 3.000 soldados, né? Para você ter uma ideia, o que é Deus na nossa vida, a importância de Deus na nossa vida. Talvez o treinamento que Deus deu para Davi naquela caminhada, a história de Davi, como diz o pastor Lutero lá na frente, era a bênção, era a vitória sobre o gigante. Era Deus trabalhando na vida de todo aquele povo, demonstrando qual era o seu poder, como é o seu poder,
e como age. Mas para isso tem que ter fidelidade, tem que ter amor, tem que ter exatamente a segurança, né, de podermos buscar a Deus e servir a Deus. Então, irmãos, que Deus possa abençoar cada vez mais, que Deus possa aumentar, né, a sua fé, que Deus possa aumentar o seu crédito com Deus e a sua confiança com Deus. E saiba, todas as pregações são faladas aqui, exatamente isso, fortalecendo isso, lembrando isso, né, fazendo esse lembrete, que Deus está no comando, que Deus está na história, que Deus está na tua casa, no teu lar, na sua vida, está na sua família, está nos seus filhos. Basta dedicar ao Senhor, né? E aí eu vou falar a parte na qual nós servimos e adoramos a Deus. O rei de Davi, né? Interessante que depois de toda essa luta, já na sua morte, é o que todo ser humano anda correndo. Davi recebeu. Está aqui. Estou meio embolado com esse papel e bola tudo na hora. Ele diz assim, ó: confiamos em Deus e acreditamos em Deus. Nos honra. E Davi morreu numa boa velhice e cheio de dias, com riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28. O que Davi morreu? Davi morreu rico. Tanta gente anda correndo atrás de riqueza, né? Com as suas profissões, guardando, né? E Davi aqui, ó, por ter confiado em Deus, por ter feito se cumprir a vontade de Deus, né? Em 1 Crônicas 29, 28 diz: Davi morreu uma boa velhice. Não morreu doente, não. Sim, boa velhice, porque estava bom. Não é isso, pastor? Então, ele morreu com boa velhice. E cheio de dias. Ó, viveu muito mais dias. O crente tem medo de morrer, né? Aqui viveu com muitos dias. Então, faça esse compromisso com Deus, né? Confiar em Deus, que seus dias serão acrescentados cada vez mais. E com riquezas. Né? Quem quer riqueza? Né? Quem não quer um salário bom? Mas aqui o mais importante foi assim: e com glória. E a glória de quem? A glória de Deus. Aleluia. Esta é a recompensa. Muitas vezes nós falamos a recompensa de estarmos com Deus. Agora você imagine, se Davi recebeu isso tudo, imagine lá com Deus. O que ele recebeu, o que ele vai receber. A confiança dele, eu tenho certeza que para muitos poderia ser loucura, né? Poderia ser até, fugiu o nome agora, mas poderia ser tipo uma idolatria. Não, irmãos, não é idolatria, mas é ter o conhecimento de quem é o teu Deus, ter o conhecimento na sua vida, para quem você tem trabalhado, para quem você tem servido. Então, tira a angústia do teu coração, tira o sofrimento do coração. Deus não se alegra, Jesus não se alegra com o sofrimento de ninguém, o sofrimento que faz é nós. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém, Deus não se alegra com dor de ninguém. A Bíblia fala isso, não me lembro o versículo agora, mas Ele não se sente bem com o sofrimento. Jesus Cristo lá na cruz morreu por mim e por você. Olha o grande amor de Deus, né? Olha a prova, né, de Deus para conosco. Nós temos a oportunidade de podermos ouvir a palavra de Deus, de podermos pregadores, né, com sabedoria, com inteligência, para chegarmos mais na presença, para aumentarmos mais a nossa comunhão com Deus, né, para que Deus possa abençoar na nossa vida. Mas para isso eu tenho que acreditar no Senhor. E o apóstolo Paulo fala isso: combati o bom combate. A tua carreira não encerrou ainda não, só o do apóstolo Paulo. A minha carreira ainda não encerrou. A Bíblia diz que nós devemos orar até o último fôlego de vida. Morreu, acabou. Então Deus até isso dá oportunidade para a gente. Mas o apóstolo Paulo combateu. Ele fala com a sua própria boca: combati o bom combate, mas guardou a fé. A fé é algo também importante para com Deus. Ela tem participação com a confiança. Eu leio sobre confiança e veio qual outro nome aqui? Não é preparo não. Sei que ela traz fé e traz confiança. Também, tem 3, né? Aqui, confiar. Confiar é ter confiança, ou fé, ou esperar, ou comunicar, ou revelar, ou entregar a segurança
sobre os cuidados de Deus. Ter fé e esperança e crer. Daqui é confiar, tá? Está no dicionário, quem quiser ver. Aí diz assim, ó, ter esperança, ter fé e acreditar, crer, acreditar em Deus. Tudo isso que eu falei aqui, né? Então faça isso com Deus, né? Reforce a tua aliança e passe a confiar mais, porque as bênçãos Ele deu para Davi lá no final, a recompensa veio lá no final, a riqueza veio lá no final, bem. Imaginou, você morrer rico, não vai poder nem gastar, né? Mas morreu rico, graças a Deus. Então que Deus possa abençoar, irmãos. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem, mas fortaleça com essa mensagem, com o treinamento na qual o Senhor tem colocado para você, a forma, a tática que o Senhor deu para você, enfrentar o seu inimigo. E eu tenho certeza que as lutas, a dificuldade, com certeza chegou para mim, chegou para você, e chega para você diariamente, né? E aí nós vemos que Satanás já foi derrotado ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo já venceu por mim e por você. Nós já somos vencedores em nome de Jesus. Fique de pé agora, vamos orar. Eu agradeço ao pastor Luiz, ao pastor Gideon Júnior. A gente fica bem nervoso, tem hora que passa algumas coisas, mas eu creio que a palavra de Deus ficou no seu coração, né? Porque não sou eu, foi Davi. Igual eu falei, o meu treinamento para mim não serviu nada. A única coisa que eu peguei na minha carteira profissional foi motorista e atirador de canhão antiaéreo, 105 milímetros. Peguei atirador, eles colocaram no exército atirador, né? Atirador, e outro foi motorista. Me deu uma profissão. Eu não sou guerrilheiro, porque eu não ando nas lutas, não ando brigando, mas eu sou um soldado, né, do Deus vivo, do Deus poderoso, igual disse Davi. E faça que não, Davi, honra a tua palavra com Deus, ó, faça crédito, né? Eu gosto da Sorilene, que a Sorilene tem hora que ela enfrenta ali, ó, Deus, me cobra, Deus, ó. Eu falei, rapaz, uma Sorilene é forte, né? E Deus deu vitória para ela, todo mundo sabe disso. Deus sempre tem abençoado a vida dela, ela tem testemunhado aqui na frente, e tem que ser dessa forma. Davi, antes de enfrentar alguém, ele falou assim, pode me mandar, se Deus fez eu matar o leão, fez eu matar o urso, eu vou matar aquele filisteu também. E foi lá, derrubou ele, né? Como diz o pastor Lutero, ó, eu pensei que ele tinha morrido, era com a espada, né? Com a pedra, não foi com a pedra, né? A pedra simplesmente Deus derrubou para Golias, para Davi chegar lá e cortar a sua cabeça. Oh Deus amado, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, muito obrigado por estar na sua casa, Deus. Pai, enche o coração dos teus filhos, teu servo, não sei qual a fraqueza, qual o medo, Senhor, mas Tu és Deus e nós fazemos parte desse exército, Senhor, o Deus do exército do Deus vivo, o exército, Senhor, de Davi. Então, Pai, que nós podemos com autoridade, com poder, Senhor, poder proclamar o Teu nome, poder falar do Teu nome, poder, Senhor, dar brado, Senhor, de vitória sobre as nossas doenças, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas enfermidades, sobre os nossos problemas, Senhor, diário. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua presença, pela minha família, pela família que está aqui conosco, Pai, por aqueles que estão em casa, que Tu venha abençoar, Senhor, na dor, Senhor, na angústia, que Tu venha abençoar o Teu servo poderoso e ricamente, cada vez mais, meu Pai, fortalecendo não só a sua fé, mas o seu crédito, Senhor, contigo. Reforça, Senhor, cada vez mais a nossa aliança contigo, e continua operando milagres e maravilhas, Senhor, para que os milagres aconteçam, para que nós possamos proclamar, Senhor, o Teu santo nome, erguer o Teu nome, Senhor, que já é grande e poderoso. Ó Deus poderoso, muito obrigado pela vida de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, entrego nas Tuas mãos este momento, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu. Cante. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Amém. Graças a Deus. Palavra abençoada, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso pastor. Que Deus continue abençoando de uma forma maravilhosa. E o Senhor trabalha no nosso coração.
Domingo, pastor Gedeon Júnior falou sobre Davi. No decorrer da semana também, o povo falou sobre Davi. Eu sei que quinta-feira eu preguei sobre Davi também. Hoje foi sobre Davi. Davi está sendo uma inspiração boa aqui na igreja, né? Nós estamos aprendendo muito. Acho que é porque a gente vai lendo muito o livro de Samuel, né? Aí vai se inspirando. Glória a Deus.